Então, Mateus capítulo 19, verso 16 diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Vamos ler juntos só essa última frase de Jesus respondendo: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Gente, quando a gente começa a caminhar com Deus, não sei se você teve essa experiência, você de cara recebe uma lista de coisas que você não pode mais fazer, porque a partir de agora você está caminhando com Deus, não é? Então, se você está caminhando com Deus, você não pode mais fumar, cheirar, beber, coisas que de repente sejam mais gritantes e mais óbvias aos olhos das pessoas. E você logo, de repente, para de praticar essas coisas, não é? Porque a cobrança moral, a cobrança, seja da igreja, seja da família, que só vai dar crédito e valor para a sua suposta conversão aos olhos deles, se você realmente mudar essas coisas. Aí você de cara muda elas. Mas tem certas coisas que parece que grudam na gente, ou que a gente se apega a certas fraquezas e pecados, e a gente, de certo modo, domestica eles, não é? A gente vai cultivando eles ali num canto da nossa alma, e a gente, na verdade, consegue até enganar muita gente, se passando por crente de verdade, se passando por discípulo de Jesus de verdade, porque afinal de contas, olha só, eu vou à igreja toda semana, eu dou o dízimo, eu tenho ministério na igreja, eu sirvo, eu sou, prestativo. E aí, com isso, a gente consegue mascarar certas coisas lá no fundo da nossa alma, do nosso coração, como se a gente estivesse tapeando o próprio Deus. E aí, a gente pode procurar livros, pensadores, pessoas com opiniões que talvez até avalizem a nossa atitude, que talvez até deem um ok para a nossa atitude. Até o momento em que a gente para em Jesus, até o momento em que a gente lê Jesus, a gente medita na vida dele, a gente ora a ele, a gente tem um encontro de verdade com ele. Quando a gente tem esse encontro de verdade com Jesus, aí já não dá mais para continuar do mesmo jeito, não é? Ele é aquele diante de quem todo mundo para. O ensino dele faz todo mundo ficar parado. E foi isso que aconteceu com esse jovem aqui. Ele era um jovem crente, tinha crescido na igreja. A vida inteira cumpriu todas as regras que tinham sido impostas a ele. Foi uma criança exemplar, um adolescente exemplar. Agora ele era um jovem exemplar. Mas, embora ele fosse tão comprometido com a instituição, com a igreja, com as coisas, enfim, referentes ao reino de Deus,
ele tinha um questionamento lá no fundo do coração dele, que era o seguinte: caramba, será que eu sou salvo mesmo? Será que eu sou salvo de verdade? Será que eu posso ter certeza de para onde eu estou indo se eu morrer hoje? Será que eu tenho essa segurança hoje? E havia um certo conflito no coração dele, a ponto de ele falar assim: eu tenho que procurar essa resposta. Eu não posso mais conviver com isso. E ele certamente, gente, procurou várias pessoas e vários conselhos em vários rabis da sua época a respeito disso. E aí, gente, ele se depara com Jesus. E ele chega para Jesus com um discurso já pronto, talvez, que ele já tinha levado esse discurso para outras pessoas. Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E aí, gente, qual era o problema desse jovem? A gente leu a história até o fim, e no fim da história, a verdade é que ele vira as costas para Jesus, vai embora e não muda. E aí a moral é a seguinte: dependendo da atitude que a gente toma diante de Jesus, a gente não muda. A gente continua vivendo imerso nos mesmos erros, dominado pelos mesmos pecados. E aí, esse é um questionamento, e essa é a primeira lição que Jesus deixa aqui. Se a gente quiser, de fato, mudar no sentido de limpar essa sujeira fina que está ficando aí agarrada, que está emperrando a nossa caminhada com Deus, em primeiro lugar, a gente não pode se aproximar de Jesus de forma cínica. Aquele jovem havia se aproximado de Jesus de uma forma cínica, de uma forma dissimulada, com um discurso pronto, de bom moço de igreja. E Jesus, na mesma hora, fala: olha, você não conhece os mandamentos? Jesus, pelo desenrolar da história aqui, a gente percebe que ele já estava sabendo em que ponto ele exatamente pegaria aquele jovem. Jesus já estava criando experiência com hipocrisia e com falsidade. Falou: eu já sei qual é o tipo desse camarada. Ele é aquele camarada que banca uma de religioso, de crente de verdade, mas tem alguma coisa escondida aí. E Jesus pergunta para ele: você sabe, você tem que cumprir os mandamentos. Você conhece a lei? Você conhece? Não, conheço. Opa! Falou da lei é comigo mesmo. Desde que eu era criancinha, eu obedeço completamente a lei. Eu sou o cara, Jesus. Você não está entendendo com quem você está falando. Eu sou o cara. E aí, gente, o problema é que, às vezes, a gente pode se deixar tomar por esse tipo de sentimento, de que já está tudo muito bom, de que não tem muito o que mudar, e a gente não se aproxima de Deus com o coração realmente aberto, rasgado, transparente. A gente não rasga o verbo com Deus, porque a gente até tem vergonha de falar abertamente para Deus o que a gente está fazendo, o que a gente está vivendo. E a gente pode não confessar mais a Deus esses pecados sutis que são os mais perigosos. A gente fica confessando só pecadão, não é? Pecado evidente, pecado gritante. Mas o orgulho, a vaidade, o apego material, tudo aquilo que ninguém vai te condenar se você aí guardar no seu coração, aquele jovem conseguia varrer para debaixo do tapete. Contudo, gente, se a gente continuar assim, certamente a gente não vai conseguir absolutamente mudança. A mudança que Deus quer operar no nosso coração e na nossa vida. Para que a gente experimente essa mudança, a gente tem que rasgar o verbo com Deus. Paulo diz assim: já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e de fato assim vocês estão procedendo. Beleza. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Beleza, chegaram até aqui, conquistaram um monte de coisa, tudo bem, mas continuem nessa luta. Não para não. Esqueça-se das coisas que ficaram para trás e continua avançando para as que estão adiante de você. Você tem uma lista de fraquezas, de pecados lá? Já conseguiu riscar as coisas mais gritantes?
Mas não para por aí não, gente. Continua levando a sério, continua buscando uma vida de santidade e de pureza. E aí Paulo vai dizer depois em Coríntios o seguinte: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Entendeu? Ele está falando o seguinte, gente: essa glória em nós, de Deus, restaurada, tem que ser cada vez maior. Você não pode se acomodar, você não pode parar nesse processo. Você tem que continuar, você tem que buscar crescer. Jeremias diz que o nosso coração, gente, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E essa é uma grande armadilha que a gente prega para si mesmo às vezes. A ideia de que a gente consegue ser cínico com o Senhor e não ser transparente, e aí a gente não dá esse próximo passo. Aí essa glória cada vez maior não vem sobre a nossa vida. Aí coisas que Deus queria fazer na sua vida e através da sua vida não são experimentadas. Por quê? Porque você parou no processo. Você se acomodou em fazer pouco, em ser pouco, em deixar Deus transformar pouco. Mas Ele quer transformar completamente. E a gente deve ter essa ambição. Essa é uma ambição saudável. Uma ambição que a gente tem que ter. Senhor, eu quero ser usado maravilhosamente pelo Senhor. Quero ser usado de uma forma ousada, de uma forma cheia do Espírito. Eu quero ter sabedoria, eu quero ter pureza, quero ter domínio próprio, eu quero ser exemplo, eu quero ir além, eu não quero me acomodar na vida que eu tenho vivido. Então esse é o primeiro segredo da mudança que Deus quer operar em nós, a sinceridade absoluta. O segundo segredo, segundo o texto aqui, é a gente buscar uma obediência total do Evangelho, entende? Aquele jovem ali, ele elegeu as áreas da vida dele que ele ia dedicar a Deus, as coisas que ele ia deixar Deus botar a mão. Então, Jesus faz uma lista e ele fala, beleza, já estou tranquilo, estou quite com Deus, essa lista aí toda eu já estou cumprindo. Aí Jesus fala, peraí, mas tem um problema aí, você tem uma coisa guardada, uma coisa que você ama tanto, que você está tão apegado a ela, que ela tem sido um ídolo na sua vida, ela tem sido um objeto de culto. Você está tão apegado a essa coisa que você não está disposto a deixar Deus encostar nessa coisa, nessa área da sua vida. No caso daquele jovem era dinheiro. Ele tinha um apego material muito grande. O dinheiro dava a ele uma sensação de autossuficiência, dava a ele uma sensação de que eu me basto, eu não preciso de ninguém, de mais nada. E é interessante, gente, que às vezes a gente tem que dar graças a Deus até por a gente não ter dinheiro sobrando, porque o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor a ele é, e a gente se apaixona muito facilmente por ele. Outros têm como ídolo escondido a questão sexual, não é? Pecados morais, pecados de impureza sexual, guarda lá como ídolo escondido, cultivam essas coisas, não lutam mais contra essas coisas. Vício da pornografia, não é? Coisas que estão ali como uma prática já consolidada, estabelecida. E toda vez que alguém fala sobre isso do púlpito, tem um constrangimento terrível dentro do seu coração, porque para você aquilo se tornou um peso. E Deus está falando, ó, você tem que oferecer isso. Tem que falar, Senhor, eu não me conformo como cristão em viver escravo de qualquer coisa, seja ela o que for. Seja o dinheiro, seja a minha própria ganância, sejam ambições que Deus não aprova, seja a questão da pureza moral, seja a minha vaidade, seja o meu orgulho, a minha prepotência, a minha autossuficiência, como era o caso daquele jovem, não importa, seja lá o que for, a nossa atitude tem que ser, Senhor, eu não me conformo em ser uma pessoa que obedece a alguns mandamentos e despreza outros. Eu não me conformo em ser alguém que esconde ídolos, porque isso, gente, é tentar tapear a Deus. E a gente tem então, em primeiro lugar, que ser totalmente sincero. Em segundo lugar,
buscar uma obediência total ao Evangelho, não se conformar com uma obediência parcial ao Evangelho. Não deixar que o cumprimento dos grandes mandamentos, que a nossa vitória sobre os pecadões ofusquem a nossa visão e nos tirem a sensibilidade para o prejuízo que os pecadinhos causam, que os mandamentos e as ordens de Deus e as advertências de Jesus em relação aos pecados sutis. É interessante que havia já na época de Jesus gente que tinha um estereótipo, um exterior completamente religioso, puro, santo, perfeito, né, impecável. E gente, na época de Jesus, que tinha por fora, era assim, a casca do pecado, né, aquela derrota total. E aí, para esses que eram aparentemente impecáveis, Jesus às vezes desce a lenha, porque ele falava, gente, vocês têm que entender que o grande problema do homem não está do lado de fora, é do coração que procedem os maus desígnios. O que contamina a gente não é o que entra, é o que sai, entende? Então, os pecados que devem ser considerados mais abomináveis por você, são esses que estão dentro, que têm um poder de contaminação maior, que estão escondidos, guardados, que uma hora ou outra podem te causar um grande prejuízo para a tua alma, para a tua caminhada com Deus. Então, seja completamente sincero, não se conforme com uma obediência parcial, mas busquem uma obediência completa. Em terceiro lugar, pague o preço que a mudança exige. Se você quer ser perfeito, vá e venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Tem um preço a ser pago. A ideia não é falar assim, pô, Jantes, legal, já ouvi esse texto, já sei qual é, já sei o que a Bíblia ensina sobre isso, beleza, tá? Vou tentar pensar nisso aí, tá? Mas eu sei que esse negócio vai exigir de mim um preço meio alto. Jesus não estava nem aí, ele não estava preocupado em ser politicamente correto, em ser refinado, em ser delicado com aquele camarada. Ele vira para ele e fala, você quer ter um tesouro no céu? Você tem que desconsiderar esses tesouros da terra, você tem que rever os seus valores e você tem que sacrificar eles. Essas coisas estão tomando o seu coração porque os valores no seu coração estão invertidos. E você está deixando que aquilo que é bom se torne ídolo na sua vida. O dinheiro, o recurso material, a Bíblia fala que são coisas boas. A prosperidade material não é uma coisa ruim, desde que ela não se torne um ídolo. Ontem a gente falou isso aqui no UP, não é? O que aconteceu com os israelitas lá no deserto, diante do Monte Sinai? Moisés subiu o monte, Deus dando a lei ali para ele, e o povo lá embaixo, já inconformado com a demora de Moisés, falou, olha, vamos começar a catar ouro para todo lado aqui, vamos fazer um bezerro. E o bezerro era feio? Não, era um bezerro de ouro, era uma escultura de ouro maciço, não tinha como ser feio. Era um negócio assim, deslumbrante para quem estava morando no deserto, né? Outra situação, Daniel e os amigos dele lá, Nabucodonosor manda construir uma estátua de 30 metros, um prédio de 10 andares, gigante, de ouro maciço. E orquestra tocando, instrumentos da melhor qualidade, todo mundo, aquela sonzeira, todo mundo ali se curvando, e eles não se curvaram diante daquela estátua. Entende que nem sempre o pecado vai vir de uma forma negativa, de uma forma ruim, de uma forma feia. Às vezes ele vai vir, a idolatria vai vir de uma forma bonita, fascinante, que vai te fazer ter sentimentos e emoções no momento, aqueles prazeres transitórios do pecado que Paulo fala, sabe como é que é? Sabe aquela coisa, uma emoção, uma adrenalina, um bem-estar assim momentâneo? Orquestra tocando, aquela estátua, aquela coisa apoteótica, ídolo, entendeu? Bezerro e tal, Moisés deixando a gente aqui na lenha, que Moisés que nada, que Yahvé que nada. E esse que é o grande problema, porque a gente vive numa cultura que está sempre pronta a se curvar diante do primeiro ídolo que aparece, não é? Uma cultura hedonista, focada no prazer, e meu prazer é o que importa, e o que importa é que eu estou me sentindo bem, estou me sentindo aquela emoçãozinha, aquela paixão.
aquele momento, sabe? Aquela coisa. E a gente acaba com isso comprometendo, gente, aquilo que Deus quer fazer no nosso coração, porque a gente não quer pagar o preço. A gente vê o prazer, a porta larga e a porta estreita. A gente corre para a larga na mesma hora, porque a nossa cultura fala o tempo todo, corre para a larga, faz o que é mais fácil, faz o que dá prazer. E a gente tem que parar no meio disso tudo e falar, peraí, mas eu não estou aqui para buscar o meu prazer. Estou aqui para obedecer. Há um outro prazer que só quem está entrando pela porta estreita, está andando no caminho estreito, conhece. O prazer de vencer o poder devastador do pecado. O prazer de ser tentado e dizer não e sair dali vitorioso. O prazer que isso gera, só quem tem o Espírito Santo, só quem nasceu de novo, experimenta. E é um prazer sem dúvida nenhuma, gente, que vai exigir da gente sacrifício. José lá diante da mulher de Potifar, você acha que ele saiu dali por prazer da presença da mulher? Não, saiu dali na luta. Senhor, estou vazando daqui, porque isso aqui é armadilha para mim, para minha alma. E muitas vezes é dizer não para o prazer mesmo. Sabe o que Jesus disse lá em Lucas 9? Se alguém quiser me seguir, todo dia tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a vida por amor a mim, esse vai achar. Jesus não está querendo que você perca a vida no sentido de viver uma vida doente, deprimido, não é isso não. Jesus quer que você simplesmente saia do trono da sua vida, tire o seu prazer do altar da sua vida e fale, Senhor, eu estou disposto a abrir mão, seja lá o que for, para viver em paz, em comunhão contigo, para não ser dominado por nada, para não viver refém de ídolo nenhum, escravo de pecado nenhum. Eu quero que o Senhor faça a obra completa, eu quero obedecer todos os mandamentos, eu quero que essa busca seja todo dia, e eu quero me negar dia a dia, tomar a minha cruz e te seguir, porque eu sei que a pressão vai ser grande, porque eu sei que vai ser um exercício diário de dizer não para a minha vontade, e eu sei também que pela minha força, pelas minhas convicções, pela minha personalidade, pela minha determinação, eu já sou fracassado. Não cai nessa. Tem que ser assim, Senhor, eu preciso do poder do Teu Espírito, da graça que vem de uma vida em comunhão contigo, para vencer. Sozinho é impossível dizer não. Há um poder devastador do pecado no nosso coração, que faz a gente ser inclinado ao pecado, inclinado a fazer mais do que a lei de Deus condena. Então, negar a si mesmo não é um exercício do ego, não é da minha personalidade, não é porque eu sou determinado, porque eu sou o cara, não. Eu vou negar a mim mesmo pelo poder e pela graça de Deus, recorrendo todo dia ao Espírito Santo em oração e falando para Deus, Deus, eu não consigo dizer não para isso, eu preciso do teu toque transformador de cura e de libertação, amém? Então, aí a gente muda. Se a gente for sincero, se a gente quiser obedecer todos os mandamentos, se a gente estiver disposto a se negar, a gente muda. Uma outra coisa importante para a nossa mudança, para a gente mudar, deixar Deus operar a mudança que Ele quer em nós, é a gente acreditar na maior força capaz de nos mudar. Olha o que Ele disse: dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus. Aí os discípulos de Jesus, que é isso? Jesus está jogando os ricos todos no inferno agora, então não pode ser rico, é isso? Ele falou, não, você não está entendendo, não é o rico não, é o rico, pobre, classe média, não importa. O problema não é a riqueza, o problema é o pecado associado a isso. É impossível alguém salvar-se. Neste caso, quem pode ser salvo? Ou seja, se for usar esse tipo de critério, Jesus, está todo mundo lascado, está todo mundo perdido. Aí ele fala assim, olha, para o homem é verdade, é impossível, ninguém pode ser salvo. Pelo Jonatas está todo mundo perdido, ninguém pode ser salvo. Por você mesmo, você já está perdido, você não pode ser salvo, você não merece salvação. Aí ele conclui dizendo, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Talvez você esteja ouvindo assim, pô, Jonas, você está falando isso porque você não sabe o que eu vivo, cara. É fácil você dizer que a gente tem ídolos guardados, né? Mas você não sabe como esse negócio domina o meu coração. E eu tenho razões, explicações para eu ser como eu sou, para eu agir mal como eu ajo, para eu ter a tendência pecaminosa.
E aí, gente, argumento humano nenhum vence isso daqui. Ele está dizendo o seguinte, ó, realmente, humanamente falando, você está perdido mesmo. Se você olhar família, pecado hereditário, que você, pela influência da família, já está carregando, né? Pela educação que você teve, que nem sempre é a melhor, nem sempre você teve as referências melhores na infância, na adolescência. Argumento, gente, não vai faltar, ou seja, para o homem é impossível, humanamente falando, você não vai mudar, você vai morrer escravo dessa desgraça, desse pecado. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Deus pode operar, gente, coisas maravilhosas, pode transformar completamente a minha e a sua vida. E não tem ninguém que está aqui hoje presente me ouvindo que pode levantar a mão e dizer, Jonatas, no meu caso não, porque eu já não tenho mais nada guardado. Eu gosto muito de usar um exemplo, até sou um pouco repetitivo nisso, daquele momento que Jesus fala assim, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E eu não entendia isso. Por que ele veio para os doentes? Jesus gosta de gente errada? Ele não gosta então de gente que é certa? Não é? Pô, ele não gosta de gente saudável? Pô, então eu também não quero ser saudável não, né? Já que é assim, né? Na lógica humana. Mas o que Jesus estava querendo dizer ali é que não existem pessoas saudáveis. Existem pessoas que pensam que são saudáveis. Existe a ilusão da saúde. Mas uma vez que a gente é pecador, todos nós somos doentes. E ele não veio para gente que pensa que é saudável. Ele veio para gente, como eu e você, que já sabe que é pecadora, que já sabe que precisa mudar e que quer invocar o poder transformador dele na nossa vida, para ele mudar a nossa vida a cada dia mais, de glória em glória, de fé em fé. Amém? Essa tem que ser a nossa busca. Eu vou terminar repetindo esse texto do apóstolo Paulo que eu li lá no início. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Senhor, cremos que essa transformação, esse progresso, essa evolução na nossa caminhada contigo, vem do teu Espírito vivendo em nós, Senhor, e queremos essa glória em nós cada vez maior. Reconhecemos que por causa do nosso pecado fomos destituídos da glória de Deus, perdemos essa característica de imagem e semelhança de Deus. Mas em Cristo, pelo poder do Espírito, aqui declaramos que queremos viver uma vida vitoriosa sobre o pecado, esse mesmo pecado que nos escraviza, que nos deforma, que nos faz acreditar em mentiras, que nos engana o tempo todo, que nos faz cair em armadilhas. Tudo isso, todas essas fraquezas, queremos colocar agora diante do teu altar e te pedir, Senhor, vem com poder sobre as nossas vidas, vem varrer a sujeira fina, vem purificar o que ainda restou, o que ainda tem travado a nossa caminhada contigo, o que tem nos impedido tantas vezes de ser usado pelo Senhor na vida das pessoas, como expressão do amor, da misericórdia e da graça, o que tem nos impedido de ser evangelistas mais ousados, o que nos tem impedido, Senhor, de ser servos mais cheios da tua sabedoria, para ensinar o teu evangelho, para pregar a tua palavra. Vem nos aperfeiçoar, vem mudar a nossa vida com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Faz assim para tua honra, louvor e glória, Jesus. Amém, Pai.